Para mim é uma grande felicidade tê-las aqui comigo, porque se a gente consegue pregar algo, se a gente consegue ensinar algo, primeiro a gente tem que ver se a gente está ensinando isso dentro de casa ou mostrando isso dentro de casa. Então, se de fato eu sou alguma coisa, se eu aprendi alguma coisa, se eu vou ensinar alguma coisa para vocês essa noite, elas estão aqui de prova, se eu vivi ou não, né? E muito engraçado que Danilo falou de Elaine e Vinícius, mas eu não sei se Vinícius lembra, mas Vinícius, eu fazia aula com ele para aprender sobre a Bíblia. Vê só, e hoje Vinícius está aqui assistindo, que massa. Elaine, então, todo domingo estava eu no Interjovem, sentada, com as expectativas imensas para ouvir a Elaine falar. E todo domingo, né, Deus derramava grandes coisas e grandes palavras sobre minha vida. E hoje eu estou aqui. Então, fica o exemplo aí para você, né? Hoje, talvez palavras serão liberadas, você vai pegando, você vai pegando, você vai pegando, que já já você vai estar vivendo, amém? Vamos lá. Palavra de hoje, tema, faça valer a pena. Quando esse tema veio para mim, eu pensei, como é que a gente pode ter uma vida que de fato vale a pena? Quando você lembra desse tema, e alguém te diz assim, Mateus Ferreira, faça valer a pena, meu amigo. Quando você escuta assim, Samuel, faça valer a pena, meu irmão. Quando você escuta assim, deixa eu ver, Ana, não sei se tem uma Ana aqui. Faça valer a pena, Ana. Do que você lembra? Talvez algumas áreas da sua vida. Você precisa fazer valer a pena. Aí fica meu questionamento, de início, para eu conhecer com o público que eu estou falando. Quem aqui já entrou na academia, pagou de cara o plano anual, e foi um dia. Anual tá fogo, né? Para vocês se entregarem. Quem aqui foi na recepção da academia, fez o plano trimestral. Tri é melhor, os 3 meses, né? O ano todo é demais. E foi 3 dias. As pessoas vão se identificando, é engraçado. Inclusive, eu me enquadro. A minha mãe está aqui de prova, uma vez ela pagou um longo tempo, e eu fui um dia, eu acho. A gente tem disso, né, não? A gente começa e não termina. A gente tem a intenção, a boa intenção, mas a gente não vai até o fim. A gente tem disso. O que me preocupa e o que me faz entender a relevância desse tema é que, assim, nós somos seres finitos. A gente esquece disso no dia a dia, de fato. Mas nós somos seres finitos. Vai chegar um momento em que a vida de Maiara será interrompida. Mas eu disse o quê? A vida de Maiara será interrompida. Jamais o propósito de Maiara será interrompido. Jamais o propósito é interrompido. A vida, ela finda, mas o propósito não termina. O propósito, na verdade, a vida ela só termina quando o propósito é executado. Amém? Vamos lá. Quando me falaram, Maiara, fale sobre fazer valer a pena, a primeira coisa que eu lembrei foi de Ítalo. Talvez você vá se identificar. Ítalo tinha um sapato preto. Preto, bem simplesinho. Mas preto dá com tudo, né? E aí ele usou. Esses dias veio uma chuva bem forte. A chuva bateu no sapato. Começou a se despedaçar. Eu disse, Ítalo, joga isso fora. Ele disse, não, eu vou usar até o fim. Ainda dá para usar. O negócio caindo, a capa do sapato caindo, e eu ainda vou usar. E quando eu fui preparar essa palavra, eu disse, Senhor, que a gente seja como Ítalo. Que a gente vá até o fim. Mas, Senhor, não por pirangagem ou por afeto às coisas, mas por saber fazer valer a pena. Amém? O primeiro exemplo que a gente pode adotar
para ter uma vida que de fato vale a pena, é o próprio Jesus. Amém? Faz o seguinte, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Ei, você nasceu para esse tempo. Ei, Deus não erra. Ele te fez para esse tempo. E assim como você... Tá bom, esse era só eu. Mas e assim como você, Jesus, quando veio como homem aqui na terra, ele tinha vindo exatamente para aquele tempo. Jesus, como homem, assim, ele passou pouquíssimo tempo. Cerca de 33 anos, 30 anos, 33. Mas o tempo que Jesus ele passou aqui na terra foi tempo suficiente para ele fazer o nome dele. Foi tempo suficiente para nós escutarmos falar dele hoje e a gente saber que é ele que traz a vida eterna. Foi tempo suficiente para a gente aprender que o cara era de fato transformador. Jesus viveu pouquíssimo tempo na terra como homem, mas foi o tempo suficiente. Se você quer começar a sua vida e tomar alguém como referência de cara, seu pai pode ser ótimo, perfeito. Sua mãe pode ser ótima, incrível. Mas a primeira referência que você precisa tomar a partir de hoje é Jesus. Ele foi o maior exemplo de toda a história. Ele olhava para as pessoas, ele conseguia identificar a necessidade das pessoas e ele conseguia promover cura, promover libertação, promover mudança de vida. E é isso que nós precisamos, é isso que as pessoas precisam. Amém? Eu escrevi aqui que Jesus ele veio para ser uma bifurcação na vida das pessoas. Vocês conseguem, se tiver alguém em cima, consegue botar a imagem? Bifurcação é isso. Eu compartilhando a palavra com o Ítalo, ele disse: Maiara, bifurcação é um nome tranquilo, mas nem todo mundo sabe. Aí eu disse: tudo bem, vai na imagem. Bifurcação é isso aqui. 2 caminhos. Quando Jesus ele se apresenta na vida de alguém, quando ele fica em frente a alguém, ele promove uma bifurcação. Não tem para onde. A pessoa fica, e aí? E aí? Mas ele promove que você escolha, que você decida e que você se posicione. Ele é transformador. E se a gente quer ter uma vida que vale a pena, que a gente se depare com Jesus, que é isso que está acontecendo com você hoje, nessa noite, e que você escolha por Ele. Qual é o caminho, Senhor? Se Ele disse, está dito. Pega o caminho que Ele apresenta para você. A bifurcação. Mas onde Jesus estiver, a promessa que Ele estiver colocando, que Ele estiver apresentando, pega. E eu aproveito e pergunto: quem aqui tem promessas que o Senhor já deu? Quantos aqui têm promessas que ainda não foram cumpridas? Quanta gente. Quanta gente. Mas e você, que ainda não teve uma promessa cumprida? Por que estagnou no meio do caminho? Por que parou antes do momento de pausa? Por que desistiu? Por que retrocedeu? Por que isso? O processo apertou, aí você voltou e escolheu outro caminho. Por quê? Essa noite é noite de voltar para o caminho, amém? Essa noite é noite de voltar para o processo, amém? Vamos lá. A outra referência que eu separei essa noite para a gente se identificar e para a gente seguir os mesmos passos foi o apóstolo Paulo. Você já ouviu falar sobre o apóstolo Paulo? Amém.
Apóstolo Paulo foi o cara que permitiu que, através da vida dele, o evangelho fosse anunciado aos gentios e chegasse até mim, até você hoje. Amém? Abra aí sua Bíblia em Atos 9. Atos 9. Você conseguiu? Esse capítulo a gente não vai ler todo, mas a gente vai ler um bocadinho, para que você entenda de quem e do que a gente está falando. Tá? Diz assim, enquanto isso, versículo 1. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Mas na entrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, Saulo aqui é a mesma coisa do apóstolo Paulo. Ele tinha esse nome antes de ser transformado pelo poder de Deus. E a gente acabou de ler que quem era Saulo? Era uma pessoa que corria atrás de mandar matar aqueles que acreditavam no Senhor. Hoje, por muitas causas, tem pessoas que sim, de fato, querem apedrejar as pessoas que seguem o Senhor. Por infinitas causas, pessoas querem ir contra aquilo que o Senhor prega, o Senhor ensina. E Saulo era uma pessoa que fazia isso. Ele estava com uma carta que autorizava a matar todos aqueles que seguiam a Jesus. Mas a gente está identificando aqui que Deus ele tinha uma palavra sobre Saulo. Amém? Vamos continuando. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta, quem é o Senhor? Jesus responde, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Por que não viram ninguém? A transformação ia acontecer com Saulo, não era com outra pessoa. Muitas vezes a transformação vai acontecer com você. E muitas vezes você fica se questionando, por que as pessoas não acreditam no meu propósito? Por que as pessoas não acreditam no meu chamado de vida? Por que as pessoas não me apoiam? Gente, tem gente que não entende ainda nem seu propósito de vida. Como vai apoiar o seu propósito? Seguimos. Os homens escutaram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles os pegaram pela mão e levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias, e ele teve uma visão. E nessa visão apareceu o Senhor chamando, Ananias, e ele respondeu, aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse, apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procurem um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E ele teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. E Ananias respondeu, Senhor, tem muita gente me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com aqueles que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes,
para prender todos aqueles que te adoram. Só para você entrar no contexto de novo. Deus ele estava tentando puxar Saulo. Deus ele estava tentando puxar. Vem para mim, vem para mim. E ele queria que Ananias fosse fazer esse trabalho. E Ananias disse, Senhor, como é que eu vou até Saulo? O cara mata os cristãos. O que é que eu vou fazer lá, Senhor? O que é que Deus diz para Ananias? Vai, eu tenho algo para com Saulo. Vamos continuar. Versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá de sofrer por minha causa. Amém, gente? Vou te explicar o porquê que eu me demorei nessa passagem. Eu quero que você entenda quem era Saulo. Eu quero que você entenda que antes ele queria machucar os cristãos, matar os cristãos. Mas a gente vai ver quem é que Saulo se torna. Amém? Abre aí na tua Bíblia, 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. 9:24. Olha, agora a gente vai continuar a falar da mesma pessoa que a gente estava falando. Vê o que ele diz aqui. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Gente, nesse momento, Saulo ele já tinha sido transformado. Saulo já tinha virado pregador do Evangelho. Saulo já tinha virado apóstolo Paulo. Nesse momento aqui, ele está ensinando para mim e para você sobre a disciplina da caminhada. Ele está dizendo assim, corram de tal maneira que vocês ganhem o prêmio. E quando eu estava lendo, o Senhor me mostrava assim, em outra leitura, corram de tal forma que vocês façam com que essa vida valha a pena. Era como se eu escutasse assim ele dizendo, apóstolo Paulo dizendo, Maiara, é o seguinte, a vida é uma corrida, e na corrida da vida, viva de tal forma que valha a pena. Vamos seguindo. Abre aí, para a gente continuar entendendo. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Versículo 6. Estamos falando agora da mesma pessoa, apóstolo Paulo. E ele diz assim, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. Eu fiz o melhor que pude na corrida. Eu cheguei até o fim. Eu conservei a fé. Quando chega no fim da vida de Paulo, ele diz, eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu guardei a fé. Em outras palavras, se atenta. É como se ele dissesse assim, Maria, quando você chegar no fim da vida, tenha vivido uma vida que você diga assim, eu corri, eu andei, eu corri, eu andei, mas eu vivi uma vida que de fato valeu a pena. Quando eu estava ali orando, o Senhor me lembrou de algo. Eu passei muitos anos estudando para entrar no curso de medicina. E eu lembro que eu orava uma coisa, uma oração bem repetida, mas para mim era muito importante. Eu dizia, Senhor, que aperto, que negócio difícil. Mas faz o seguinte, Senhor, quando eu conseguir, não me deixa chegar lá
e abandonar o teu evangelho. Senhor, para mim, não vai fazer sentido. Não adiantava. Gente, na nossa vida é o seguinte, já eu vou entrar mais sobre isso. Mas são muitos processos que a gente passa. É um aperto arretado. Pense. Mas ei, tem coisas que são inegociáveis. Você falou, muitos de vocês levantaram a mão e disseram assim, que tinham promessas que ainda não tinham sido respondidas. São sonhos, eu sei. São sonhos, eu sei. Deus também sabe. Mas deixa eu te dizer um negócio. Não vai fazer sentido nenhum você chegar lá sem Ele. Aproveita esse processo. Ele de fato vale a pena. Ele de fato vale a pena. Mas aí você está no processo, certo? Tem um cara que eu também peguei como referência para hoje. O nome dele é John Wesley. John Wesley, escuta só. Durante 54 anos, pregou mais de uma vez por dia. Percorria a cavalo mais de 200 mil quilômetros. Dentre as suas publicações, ele fez um comentário da Bíblia em 4 volumes. Veja só, eu e você às vezes estamos em 10 anos no Evangelho e não lemos nem a Bíblia completa uma vez, né? Fez um dicionário em inglês, um compêndio de filosofia natural em 5 volumes. Fez um livro sobre a história da igreja em 4 volumes. Uma obra sobre a medicina em 3 volumes. Eu a vida todinha para entender o básico da medicina. E o cara escreveu um livro, 3 volumes sobre a medicina. Fez um compêndio de música clássica em 6 volumes. No fim da sua vida, ele chegou a totalizar 50 volumes para ensinar para o povo. Gente, quando a gente pega a vida desses caras importantes, por exemplo, a gente estava falando de Paulo. Meu irmão, beleza, o cara passou por várias coisas. Mas o que ficou da história de Paulo para mim e para você hoje? As cartas paulinas. Se a Bíblia fosse perdida no meio do caminho e restasse só as cartas paulinas, sobraria fundamentos para uma vida toda. O cara ensinou sobre como viver em igreja, na congregação. O cara ensinou sobre como se portar maridos e esposas. O cara ensinou tanta coisa. É aí que está a essência do nosso sucesso. A essência de fazer valer a pena. Aquilo que a gente deixa para as outras gerações. O que Deus colocou sobre a nossa vida não é interrompido aqui. E a minha vida acabou e o meu propósito acabou. Não, segue. Segue por outras gerações. John Wesley, cara, o homem escreveu que só. E hoje a gente consegue desfrutar das escritas, das pregações. E aí eu te pergunto o seguinte: o que você tem feito? Eu retomo, nós somos seres finitos. Uma hora a vida terrena é interrompida. E o que nós temos feito? Às vezes nós temos sonhos, né? O meu era medicina. Estou sendo encaminhada para lá, para chegar no fim da corrida. Mas talvez o seu seja ser uma chefe de cozinha. Uau! Talvez o seu seja ser mecânico, engenheiro civil, engenheiro de produção, administrador, professor, advogado. Você tem o seu sonho. É único, é específico. Talvez você ainda não tenha alcançado. Mas o que você tem feito? Se a sua vida fosse interrompida amanhã, aí não chegou a ser tal coisa não. Mas o que você fez até aqui? A intenção dessa palavra não é te deixar no chão. Não é te deixar no chão. A intenção dessa palavra é que ela seja um estímulo.
para que quando você chegue no fim da vida, você lembre da rota. E você, de fato, tenha orgulho daquele caminho que você percorreu. Amém? Paulo era o melhor. Ele tinha muitos títulos. Abra aí em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Versículo 22. Paulo, ele diz assim: eles são hebreus, porque o povo falava dele, né? Eles são hebreus, eu também sou. Eles são israelitas, eu também sou. Eles são descendentes de Abraão, eu também sou. Gente, Paulo, ele sabia quem ele era. Era um cara inteligentíssimo, inclusive através da vida dele, que o evangelho chegou nas nossas vidas. Mas era um cara que ele mirava no propósito. Em um dos versículos que a gente leu, ele diz assim: olha, eu sou como um lutador de boxe. Mas não um lutador de boxe que esmurra o vento. Não vai fazer sentido. O propósito deve ser o seu alvo. O propósito deve ser o seu foco. Eu sinto aqui que pessoas, às vezes, já receberam a palavra, a promessa de Deus. Mas é como se estivesse numa rota tão distante. Ei, não é errado precisar recalcular a rota. Errado vai ser chegar no fim da vida e não ter vivido o que você de fato precisava viver. Essa noite é noite de recalcular a rota. Todos nós temos propósitos, mas eu quero te dizer o seguinte: os nossos propósitos, eles são para conquistar tesouros espirituais, não apenas tesouros terrenos. Abra sua Bíblia em Mateus 6, 19. Mateus 6, 19. Ele diz assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e as ferrugens destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Lá em 1 Tessalonicenses, não precisa você abrir, mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a maior recompensa dele são as pessoas. E retomando, eu não sei qual foi o propósito específico, o sonho específico que Deus colocou no teu coração. Mas para que você tenha certeza que é algo que vale a pena, veja se o centro da intenção do seu propósito são as pessoas. Se não for ganhar pessoas, não faz sentido. Se você quer viver do ministério, glória a Deus. Quer ser um grande pregador, um grande intercessor, glória a Deus. Seja o melhor. Mas ei, se você quer trabalhar, vamos dizer assim, no ramo secular, como chamam, nas áreas da sociedade, como chamam, da tecnologia, da ciência, da saúde, seja o melhor. Que o seu foco esteja nas pessoas. As pessoas não são tesouros que são corrompidos, que juntam poeira. As pessoas são tesouros eternos. As pessoas são quem vai com você para a eternidade. Pouco é falado hoje em dia, mas Jesus vai retornar, você sabia disso? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, baixinho: ei,
como se estivesse contando um segredo. Ei, Jesus vai voltar. Você lembrava disso? Ele volta. Eu vou com ele. O povo está atento. Eu vou com ele. Mas eu faço questão que Flávia Pereira e Yasmin Pereira estejam comigo. Esse é o momento que você pensa na sua mãe, na sua avó, no seu pai. Isso aí é o básico. A família de praxe vai ter que ir todo mundo. Mas, ei, e na faculdade? Pense num campus apertado, né? Que aperta a mente. É um povo muito maluco. Mas, ei, esse povo vai com você também. Ei, no escritório que você trabalha. E na cozinha que você trabalha. E no serviço, na obra, sei lá onde é que você trabalha, estagia, estuda. Aquela pessoa específica precisa ir com você. E pasme, se você não recalcular a sua rota hoje, se você não recalcular a sua rota hoje, talvez essa pessoa não escute falar do Evangelho. Forte, né? Mas uma vida que de fato vale a pena. Uma vida que de fato vale a pena. É quando a gente consegue autonomia, coragem, ousadia para pregar o Evangelho àquelas pessoas. Uma vida que vale a pena é aquela vida onde a gente encontra o nosso propósito e a gente vive ele. Ei, abre o teu coração. Você está escutando uma palavra que talvez seja a chave para esse novo tempo na sua vida. Você não estava pedindo uma palavra? Eu lembro que quando eu estava para conquistar a medicina, eu ficava sentada e eu dizia, Senhor, libera uma palavra sobre mim, vai. Na verdade, eu queria assim, que o pregador dissesse, quem aqui quer fazer medicina? Eu queria. Ei, às vezes a gente quer de forma específica demais, mas as verdades básicas a gente não quer internalizar. Uma vida que de fato vale a pena é quando você encontra o seu propósito. E quando o seu propósito envolve as pessoas. Se o Ministério de Louvor pudesse já ir subindo. Eu quero fazer algo aqui essa noite. Eu sei que vocês representam sonhos e propósitos, mas alguns de vocês se desviaram no meio do caminho. Perderam a visão no meio do caminho. Alguns de vocês já tinham o destino traçado, detalhadíssimo. Eu sei. Mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa. Eu não sei exatamente. Mas a verdade é que as circunstâncias da vida, elas não podem atrapalhar o que Deus tem para você. Pô, Ele deu nome, sobrenome, nome completo, tudo bem. Às vezes tem Pereira mais do que o normal, mas assim, você é tão único. É sério que as circunstâncias da vida vão atrapalhar, interromper aquilo que Deus tinha para a sua vida? Eu quero que você tenha autonomia suficiente para você acordar e você dizer, eu tenho uma vida que de fato vale a pena. Você pode, meu irmão, enquanto há vida, há esperança. Pega as referências. Jesus, apóstolo Paulo, John Wesley, seja quem for. Mas que Jesus esteja no centro. Pega a referência, meu irmão. Pega a referência, meu irmão. Não perde tempo mais, não. Não perde tempo mais, não. A sua vida precisa ser recalculada. Não é um erro recalcular a rota. Eu já tive que fazer isso trocentas vezes. O erro é permanecer. O propósito aqui. O propósito é a câmera.
Aí a gente... Não faz sentido. Fica de pé aí, meu irmão. Fica de pé, respira fundo. Com a máscara tá difícil, né? Mas respira fundo. Respira fundo, meu irmão, que hoje você vai ter a oportunidade de recalcular a rota. Respira fundo, porque hoje é um dia que começa o seu novo tempo. Se o propósito está aqui, é aqui que você vai ficar. Ereto, firme. Ninguém te move. As coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. As ondas vão se erguer. Mas é aqui que você fica. É aqui que você fica. Ninguém te tira dessa posição. Ninguém te tira da posição. Eu vou ler um último versículo para vocês. Não precisa você abrir. Só se você quiser. É Atos 13. Atos 13. Versículo 36. E diz assim: e Paulo disse ainda, Paulo de novo, faz o seguinte, chega em casa e vai atrás da história desse cara, velho. E Paulo disse ainda, na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus e depois morreu. Você não entendeu. E Paulo disse ainda, na verdade, Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus e depois morreu e foi sepultado. Uma certeza sobre a história de Davi. Eu sei, nós somos jovens. O que a gente quer é certeza. Quando vem, eu acho que dá para você entrar nesse emprego, a gente fica agoniado. Eu acho não, eu quero uma certeza. Se dá ou não dá. A gente quer certezas. E uma certeza sobre a vida de Davi foi: ele cumpriu os planos de Deus e depois morreu. Ele cumpriu os planos de Deus e depois morreu. Que é o segredo para viver uma vida que de fato vale a pena. Cumpra os planos de Deus. Fecha os teus olhos. Hoje é tempo de você recalcular a rota. Hoje é tempo de você recalcular a rota. Apresenta os sonhos. Começa agora. Apresenta os sonhos.